Boa noite, boa tarde, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Todos bem? Então pessoal, faz um tempo que eu não faço vídeo, né? Não venho trazer um conteúdo ou algo assim. É pelo fato que eu estou agora trabalhando demais e pelo fato também que quando a gente começa a cavucar a verdade, a gente começa a achar muitas coisas que a gente vê que, infelizmente, esse livro ele é uma grande farsa, né? Não desmoralizo todo o livro, tá? Mas quase todo, infelizmente, as pessoas ainda não entenderam que os astrólogos, cientistas, a falsa medicina, a matemática, a ciência, a política, o comunismo, tá? A filosofia, a psicologia, enfim, formato de leis, tá? Química, física quântica, tá? E enfim, tudo que vocês possam imaginar que existe de estudo foi feito por essas pessoas. Ah, mas e o Criador? E o Criador? O Criador deu algo para nós que se chama vida, né? E quando ele deu a vida ao homem, sabemos que os nossos primórdios, tá? Os nossos, que dizem por aí, né? Os hebreus, como pode dizer, mas não é hebreus, a linhagem do Criador é os indígenas e os negros. São 4 fórmulas, né? Pardo, negros, vermelhos e brancos, né? Aí vieram com os tais outros, né? Amarelo, cor de jambo, e diversas cores, né? Moreno e tal. Não, são 4 cores, né? Pardo, preto, branco e vermelho. E o que acontece? Não que eu estou querendo ser maior que o Criador, nunca. O Criador é o ser supremo. Por que Criador? Porque ele não tem nome, né? O tetragrama foi um acréscimo que colocaram, tá? O tetragrama é um acréscimo acrescentado para que haja mais confusão. Por que você diz que esse livro ele não é a verdade absoluta? Porque quando a gente se aprofunda, não em estudos feitos por vontades de homens, tá? Por coisas que os homens fazem ou os homens nos ensinam, mas por estudo que traz a lógica natural de uma vida. E uma das coisas que é verdade dentro desse livro é o formato da Terra, tá? E ela não é um globo, ela é plana. O Criador deu inspiração? Não, ele deu inteligência, ele deu sabedoria, ele deu controle próprio, ele deu a medicina natural, né? Ele deu em cima disso daqui também numerologias que traz a matemática. Ele deu, quem é o maior filósofo, quem é o maior psicólogo de todas as gerações, né? Para muitos é Jesus, para muitos é Yeshua, para muitos é Yahushua, né? Até os meus vídeos, se você for ver, vai estar falando de Yahushua. Só
que esses nomes são dotados de denominações feitas pela maçonaria, pela elite, tá? Para haver cada vez mais divisão. E escondem a verdade de Tiwi e Utah, que é Tibiriçá, tá? Um índio, onde São Paulo foi uma das terras mais tranjadas de culturas indígenas, tá? Assim como todo o Brasil, assim como toda o Sul-América, aqui toda a América nossa é uma base somente feita um lugar, Amazônia. Não é só ali aonde que eles foram, desmataram e chegaram até aquele local e falou, aqui é Amazônia, não. Enfim, Paraguai, Argentina, Bolívia, Peru, Uruguai, Brasil, Equador, era tudo a Amazônia, era tudo provido de indígenas e negros. A África também. E o que acontece, pessoal? O que eu quero trazer para vocês é a Terra plana hoje, tá? E as pessoas precisam decidir. Esse livro você tem que pensar muito, tá? Porque Huash ou Rushwa é essência. Quando se diz essência, é tudo aquilo que é provido do bem ou do mal, tá? Não existe dois seres, não existe esse ser que fala aí que é Lúcifer, Satã, Terron, demônio, diabo, Miguel, Satan. Não é nada disso, nada disso. Isso não existe, primeiramente isso não existe, tá? Para quem não sabe, se você for no dicionário, qualquer dicionário, não entenda a parte que vai estar escrita assim, religião, tá? Para algumas palavras, como paz, religião, tá lá, religião vai dar uma explicação dela, é lógico. Mas vamos levar para a verdade. Espírito. Se você for buscar no dicionário, um dicionário bom, Odício é bom, tá? No seu Google aí você acha, vai estar lá, pensamentos espirituais. Então não existe esse negócio de espírito que vem falando que você... Não, é simplesmente pensamento espiritual. O que é espiritual? Essência. Só que como trouxeram essas linguagens para nós, tá? E fizeram com que o homem cada vez mais vai se aniquilando, vai cada vez mais se enforcando com a sua própria falta de cultura, sua própria falta de entendimento, de raciocínio próprio, porque hoje tudo é num papel, né? Eu fiz um diploma, aqui nesse papel tá aqui, eu sou, isso não é. Então trocaram os valores. Quais seriam os valores? O valor do verbal, tá? o valor da palavra verbal, o valor da palavra experiência, o valor da palavra entendimento, de conhecimento cronológico de uma vida vivida com a transparência da natureza, a transparência dos animais, a transparência de uma vida que foi dada para as pessoas cuidarem daquilo que foi deixado, terra, mar, tá? Árvore, animais, tá? Cada animal ele tem o seu propósito. A cobra come o rato. Então não é que eu estou dizendo que tem que ter cobra em todo lugar, mas lugar onde há cobra não há rato. Entendeu? Dá para vocês entenderem? E muitas coisas que foi colocada aqui, como você foi salvo porque alguém te salvou, não. Se fosse assim, a palavra não deixaria a brecha que a sua
o seu foco, porque a palavra fé também ela é uma palavra sem definição. O foco é tudo aquilo que você foca em querer. A fé nada mais é que uma estrutura de relaxamento, de anestesiamento cerebral, tá? O foco que te traz a diferença de você entender o que você quer na realidade e a fé que te traz a intransparência de você se corromper com algo que não existe, chega a ser até bizarro aos olhos daqueles que entenderam e querem a verdade. Qual é o fato? O seu foco te salvou. Salvai-te-ei. Pegue a sua história, né? Eles colocam ali a simbologia para te deixar mais ainda alienado, né? Ou um madeira, ou uma cruz, ou essas bobices. E fala assim, me siga, né? Quer se salvar, negue a sua vida posterior e me siga, né? Então o que acontece? A obediência, qual é a verdadeira obediência? Ser justo, ser transparente, ser honroso, ser de caráter, não atropelar o seu próximo, não olhar para o seu próximo com olhar de maledicência, com olhar de ganância, com olhar de maldade. Qual é esse tipo de maldade? Pensamentos de o que você pode fazer ou não com aquela pessoa. Entende? E tudo isso ao longo do tempo agora eu vou trazer, tá? Eu venho há muito tempo falando que espíritos é pensamento, pelo fato do que a única coisa que nós faz e vai deixar de salvação é o seu legado, tá? Qualquer coisa que você fizer, se você fizer legado só para as coisas que você acha que é bom, mas está sendo ruim, e você não consegue enxergar isso é o seu legado. E mesmo assim, quando você para de viver essa vida de coisas ruins, que para você é boa, mas não é boa para um todo, e passa a fazer outras atividades de foco em mudança, você se torna uma pessoa melhor. Mas muitos ainda vão ver o seu legado ruim, muitos vão querer ver o seu legado ruim. Você vai morrer. O lance de vida após morte também não existe, é o legado que fica. Pode ver que o papo Bíblia pode ver que do primeiro homem, que é a terra, aí colocaram como se fosse Adão. E Eva, que é vida, ela foi feita, a mulher foi feita para trazer o fôlego de vida ao mundo, as reprodutoras dos reprodutores. Os homens reproduzem a mulher e a mulher dá a luz da vida, o fôlego da vida, tá? Eles falam que isso aqui existe há milhares de anos, tudo bem, mas esse livro ele não tem 500 anos, essa história foi montada aqui no Brasil, tá bom? E o que acontece? O legado dessas pessoas que foram embutidas aqui com esses nomes até hoje é falado, correto? É legado de outras pessoas, como Einstein, como Newton, Sócrates, e enfim, outras pessoas, tá? Não interessa quem seja, seu parente, sua mãe, seu irmão, sua tia, quem for que já se partiu, seu avô, o legado dele fica. Não precisa ser para uma terra inteira, mas para aqueles que com ele conviveu, tá bom? E isso é o todo, todos têm esse mesmo legado. Significado da palavra Messias, enviado. Eu sou enviado, você é enviado, o que você olha para o seu lado é enviado, todos somos enviados a alguma coisa ou porquê de algo na vida de outras pessoas e assim sucessivamente, corriqueiramente, diariamente, constantemente. Isso é algo real, tá? Então não existiu o enviado, existe os enviados. Cada um de nós tem o seu propósito de enviado aqui. Cada um de nós
Qual é esse propósito? Não sei qual é o propósito da verdade que você está levando. Eu não estou falando de Bíblia, não estou falando de política, estou falando de quebras de paradigmas. E cada um tem a sua base, e nem todos querem isso, tá bom? E poucos são essas pessoas que procuram isso na vida, tá? E são poucas as pessoas que dedicam o seu tempo para proclamar ou poder renovar o que foi feito de enviado para o próximo. Mas sim, querem viver aquilo que foi implantado, tá, pessoal? Espero que até aqui vocês possam entender algumas coisas do que é verdade, tá? É difícil para muitos, né, tentar entender isso também. Quem quer entender, entenda. Quem não quer entender, não entenda. Quem quiser achar que eu sou louco, que para mim não faz diferença nenhuma, entendeu? É 500 anos batendo na mesma teclinha, tá? O Criador, ele é imutável, onisciente, onipresente e onipotente. Ele é imutável. Ele é o Criador. Então ele não passa a ser uma criatura. E até hoje o que eu mais vejo é neguinho usando nomes pagões, né? Como Deus ou Jesus, não me interessa. E para tudo na vida coloca isso e acha que isso é algo que mexe com as estruturas de algo que eles nunca nem viram, porque ele é transparente. Ele é tão puro de transparência real que as pessoas usam ele para tudo, que ele é o Deus da providência, que ele é o Deus da cura, que ele é o Deus do milagre, que ele... Ei, tira o pezinho do acelerador, entendeu? A maior essência que ele deu foi a vida, ponto, acabou. Não, mas aí a Bíblia, até hoje, ela formata na mente das pessoas pretextos, suposições, achismo e perguntas vazias com respostas mais inúteis ainda. Não, mas que a Bíblia está dizendo que o Criador, se eu clamar, ele não vai fazer, filho, ele já fez. Ele fez você, ele fez eu. Ele deu isso daqui, que é onde que diz que é o céu, que as pessoas ficam procurando no céu. O céu está aqui, ó, é a mente. Ele deu a mente para ser usada em pensamento. E as pessoas até hoje ficam buscando picuinha. Não, mas que a Bíblia diz... E o que não falta é pessoas em tudo, até para ir no banheiro fazer o número 2, se eu não conseguir, porque, cara, acorda pra vida. A vida ela é feita de viver, nascer, ser criança, ser pré-adolescente, ser adolescente, passar por uma vida aborrecente, depois vem uma vida de começo de adulto, depois uma vida de adulto mais maduro, depois mais maduro passa a ter experiência, depois de experiência passa a ser, como diz, velho, mas eu tenho a certeza que aquelas pessoas com dedicação de sabedoria e morte. Por que a Escritura deixa bem claro no inferno? Todos vão para o inferno? Ah, mas tem aquela palavra que diz que todos os joelhos se dobrarão, que quem está debaixo da terra, quem está na terra e nos céus se dobrarão. Debaixo da terra, quem já morreu, até onde viveu, teve seu tempo. No céu, quem no céu mente. Quem continua vivo, continua pensando, mas nem todos querem pensar. E quem está sobre a terra está controlando. Mas e o papo do julgo final? Tem uma passagem que deixa ela bem clara. Combati um bom combate, guardei a fé. Acabou.
Você vai combater um bom combate da sua vida, constante, não interessa o que seja. O leque está aberto para o seu pensamento. Você vai combater. Você vai chegar uma hora que seu entendimento vai estar fora do normal, fora de tudo isso, de televisão, de falsa escola, de falsa faculdade, de falsa tudo. E você começa a entender, pô, combati o combate até aqui, né? Agora eu vou guardar o meu foco. Falei fé, né? Mas vou guardar o meu foco. E vou descansar até que chega meus dias finais. Vejo um idoso, um velho. Tem velhos que continuam trabalhando. Tem velhos que chegou a maioria. Chega um bom combate, bateu, tá ali, tá tranquilo. Muitos se aposentam, outros param. Porque é o fim do ciclo daquela vida, e ali acaba. Não, mas tem a promessa da vida após morte. A ciência da ONU, a ciência programada, até feita por esse livro, desembolsou uma ressurreição que não existe. Ela não existe, tá? Tiraram, primeiramente, esse corpo que falam aí desse tal Jesus, ou Yahushua, ou Yeshua, é de Tibiriçá, e ele tá assim, tá? Embalsamado na Catedral da Sé, até hoje. Poucos são aqueles que sabem, poucos são aqueles que procuram. E tem muitos aí, muitos canais aí, é só vocês procurar historiadores indígenas brasileiros, você vai achar, tá? E esse corpo ele permanece ali, tá? Ele é de um índio, tá? E o que acontece? Vamos trazer uma nova história em cima disso, vamos colocar, porque sempre existiu a Europa, tá? Oriente, Ocidente e Oriente, tá? Aonde nós vivemos tinha verdade. Se você estudar, pesquisar, ter livros, que nem esse aqui, tá? Ter livros, eu tenho outros para pegar ainda, não peguei. Tá? Tem ali também o Paraíso Perdido. Você vai começar a entender. E vai batendo as coisas, tá? E vai batendo as coisas. Tá aqui marcado um pedaço, eu parei um pouco. Tem outros pedaços que bate certinho com o que foi feito com essa Bíblia. Tá, pessoal? Isso daqui é só um desabafo. Eu vou trazer próximo vídeo, trazendo em cima, porque muitas pessoas, para tudo na vida é só esse livro. Se não for esse livro, não tem vida. Então você começa a entender que a sua essência, ela é sua essência, tá? A sua essência, ela é a sua essência. O lance do bem e do mal não tem discernimento de parei aqui no mal e não faz mais. Mentira! Nós somos homens, humanos, e erramos e erramos. A palavra pecado. Vamos agora para o raciocínio de um criador. Que as pessoas... Eu conheço, eu converso aí de vez em quando com um líder, o cara não tem um líder, né, religioso. Não tem como definir a justiça. Acho que tem. Lógico que tem. Não tem como definir tudo. Esse lance que o Criador aí não... É mentira. É mentira. O Criador deixou tudo bem claro. Ele é o Criador. Criador. Não destruidor. Não condenador. Não. Não, mas isso não, ele não vai condenar, não existe nada dessas mentiras. Ele criou o homem, criou a mulher, fez o homem e a mulher sem umbigo.
tá? Não foram providos de sexo, foram providos do pó e do osso, da carne e do osso. É o que nós somos, correto? De repente ele fala assim: eu vou ser agora irracional, né? Porque você já começa a pegar o defeito dele aí, se for assim, o Criador. Mas eu sei que ele não é assim, eu sei que ele fez tudo bom. E o homem que montou esse livro distorceu tudo e fez do jeito que ele quis, e por isso que o homem vive. Primeiro achismo e mentira que eles colocaram na Bíblia: Adão e Eva pecou. Olha a jogadinha insana do sistema. Vamos fazer que a terra e a vida, oh Criador, que a terra e a vida começaram a se apontar, mas aí nós precisamos de um terceiro. Quem é o terceiro? Vamos fazer aí que teve rebelião lá no plano supremo, né? E tinha um Lúcifer lá, o Terron, um anjo qualquer, que arrumou uma briga lá, levou uma terça parte do céu, né? E do céu, eu falo do plano supremo. E começou a apontação: não foi a mulher que tu me deste, não foi a cobra. A serpente fala: não, foi a Eva lá, a mulher. Aí começa o erro da mentira já, que aí já é mentira. Se ele fez dois, que não era só dois, era mais, tá? Era casais, 4 tipos de casais, tá? Branco, preto, vermelho e pardo, tá? Por isso que lá na Arca de Noé entraram 8 pessoas, né? Aí colocou: vamos pular na Arca de Noé, que era Noé, a mulher dele, os filhos e a nora. Não, era um casal negro, um casal branco, um casal vermelho e um casal pardo. Quantas pessoas dá? 8. Essas são as mentiras aí, né? Para muitos vai ser mentira, mas vamos raciocinar, vamos pensar. Aí vamos pôr uma árvore ali no meio. A árvore da vida e do conhecimento, a árvore da verdade e da mentira, a árvore olha só, a árvore da sabedoria e a árvore do pecado, a árvore da verdade, a árvore da mentira, enfim. Aí não tinham mais o que inventar, falar que eles comeram fruto, ou transaram, ou brigaram, ou um ficou com inveja do outro ser mais bonito, a prepotência, a arrogância, a avareza e essas coisas. Alguma dessas coisas vai dar certo e o homem vai abraçar. Com certeza o homem vai abraçar, porque o homem gosta de contos, porque o Criador não foi criado, ele é o Criador. A partir do momento que a criação existiu, em cima da sua própria criação começou a inventar histórias e tirar a verdadeira história. Aí ali colocou que a terra e a vida pecaram, e pecado nada mais é que condenação. Aí lá para frente jogaram Jesus, que veio para consertar o erro de Adão com preço de sangue. Bonita a história, né? Mas se ele veio para salvar, que ele disse: eu vim para salvar todos. A salvação é para todos. Aí começa as caidinhas da Bíblia. Mas se você for obediente ao sistema religioso, ao medo, à culpa, você vai ser salvo. Prestem atenção. Se a salvação ela foi dada por sangue, depois do primeiro pecado, como diz, primeiro pecado, salvação em segundo plano. Aí a Bíblia vem falando de vários planos, até chegar no plano do seu Jesus,
ou do seu Yahushua, ou do seu Yeshua, Yeshua, Yashai, essas coisas tudo aí. Beleza. Mas mesmo assim, você continua sendo condenado, porque você continua sendo pecador. Diferente de ser falho e errante, que não traz peso, mas traz consciência de libertação naturalmente, com educação, com a verdadeira, né, que fala temperança, longanimidade. Vocês conseguem entender as trocas, a distorção das palavras? Porque se ele morreu, se o sangue do cordeiro, né, um cordeiro, morreu por você, era para mim estar falando de outra coisa, mas depois eu faço o vídeo, até então legal, morreu por você, trouxe a salvação. Aí começa, a salvação individual é de fé em fé. Olha as divisões e as manipulações. Cara, se é de salvou. Não, mas você tem que fazer a sua parte. Qual parte? Aí, pro cara ficar mais bitolado ainda, colocam assim, na carta de Hanan, o Pedro, né? O Hanan, o João, aquele que disser que não tem pecado está pecando, já está pecando. Palavra pecado se chama condenação. Então o seu Deus, ele é um Deus de condenação? O seu Deus é um Deus de imoralidade? Dá para começar a entender o raciocínio? Todos nós somos falhos e errantes. Palavra santo, só o Criador é. Ele é o separado. Ele foi o separado. Pode ver que ninguém nunca viu e nunca ninguém vai ver. O nome dele ninguém nunca vai saber. Mas pode ser que não, ninguém tem o nome dele. A tradição dele vem dos indígenas. Ele fez as quatro funções terrenas humanas: pardo, branco, vermelho e negro. Correto? E essas 4 cores, duas veio com ruach, né, no hebraico, que é essência, o ruach, de amor, caráter, tribos indígenas. Não existe tribos hebraicas. Vamos pôr hebraico aqui, vamos inventar uma língua e colocar essa língua como se fosse hebraica, porque nós somos os homens brancos. Eu sou branco, só que eu venho de uma linhagem de negro. Isso aqui é a mistura que fizeram comigo, essa mistura louca que fizeram comigo. A família do meu pai é base indígena, misturado com japonês, infelizmente, com holandês, com italiano, com português. Mas a base real é o quê? E na África ficou os negros e os indígenas, as tribos reais. E na Europa ficou quem? Os brancos. E os brancos sempre tiveram a sua moralidade, não a realidade. Qual é a moralidade deles? A gente controla assim, a gente vive assim, a gente aceita tudo assim. Com leis, com a medicina que nós inventamos, com a ciência que nós inventamos, com o controle da Europa que nós
colocamos com a maldade, com o ódio, com a indiferença, com a ganância, com a prostituição. Vamos atacar os negros e os indígenas agora. Vamos. Chegaram aqui, aquela passagem que diz bem claro assim, ó. Eu vim para os meus, mas os meus não me quis. Aquele que me aceitar será meu filho, será salvo. Legal. Tá em 1 João. Tá em 1 João. Tá aqui, 1 João. Vê. Primeiro João fala aqui, ó. Rapidinho. Ó. 1 João 11. Ele veio para o seu povo, e o seu povo não o recebeu. Aqui era Tibiriçá. Quando viu chegar as tropas portuguesas, espanholas, holandesa, alemã, vamos fazer um tratado, vamos fazer a tal aliança do madeiro, aliança da cruz. Só que nem todos aqui quis essa ideia. Aí trocaram algumas palavras. Ao invés de falar Itibiriçá, falou para o seu povo, vamos fazer uma aliança e recebê-los. Aí eles colocaram, ele veio para o seu povo e o seu povo não o recebeu. Aí ele, olha as ideias, olha como pega as coisas. E aqueles que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos do Elohim, né? Mas não é Elohim, do Criador. Aos que creem no seu, não tem nome. Agora vamos resumir. E aqueles que entenderam, aqueles que receberam a aliança de bom entendimento, deu o poder de salvação ali, de salvação do momento, de salvação de vida. Tá? Não, mas você está se torcendo? Eu não estou se torcendo, gente. Só vocês lerem. É só vocês lerem os livros e entender e tirar. Põe os livros um do lado do outro. Ó, tá um do lado do outro. Aqui, ó, um do lado do outro. E você começa a ler. E começa a pesquisar nenhum. Começa a olhar para o outro. E começa a olhar para o outro. Você vai ver que bate. As coisas batem. Tá? Aí o que acontece? Tibiriçá tentou fazer isso. Só que aqueles colocaram assim, e aqueles que o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos do Elohim aos que creram no seu nome. Ponto. E aqueles que entenderam a aliança de paz, a aliança de acordo, deu-lhe o poder de se livrar em nome da sabedoria. Muitos vão achar que isso aqui é uma mega tripa, uma puta de uma loucura, mas não é. Voltando lá. E eles vieram e tomaram isso daqui. Só no nosso lado foi mais de 10 milhões, muito mais de 10 milhões de indígenas mortos e negros. Tá. Isso vocês não contam. Aí vieram com esse lancinho de 6 milhões de judeus que Hitler matou. Tomaram a verdadeira história do povo do Criador, destruíram, porque até hoje esses... Cadê? Eu tenho outro livro aqui. E esses, os indígenas e os negros, são escravos. E sempre foram escravos. E sempre serão escravos. Aí os caras montam esse livro. Aí falam assim, é a palavra do nosso Deus, mas vamos falar que é do Deus Supremo. Para muitos isso aqui que eu estou fazendo é uma blasfêmia, mas não.
não é uma blasfêmia, é uma realidade. É uma realidade que está ocultada, que está escondida, que está sonegada, tá? Está sendo martirizada dia após dia, há 500 anos e 520 anos. E o povo não está nem aí. Será mesmo que o Criador, olha o nome, é Criador, ele não é destruidor. Ele ia falar, esse aqui é o meu livro, aqui está a minha vida. Eu vou dar na mão dos homens. Aí os homens vão lá e faz o que quiser. Ele criou. Depois que ele criou, a criação por si só se reinventou, se estruturou, se formou em histórias compradas, histórias apagadas com uma borracha e reescritas da forma que quiseram. E até hoje o povo continua debaixo da mesma linhagem. Aí o tempo foi passando, muitos começaram a conhecer a verdade. E o que acontece? Vamos lançar Yahushua agora, Tetagrama, e o de Revavirê, 10565, que tá no sangue dos caras, que é o DNA do Criador. Vamos acrescentar isso. Aí depois nós tira de novo. Aí nós vem com Jeová, aí Petrus Ramos vem com J, inventando isso daí, o JV. E o homem vai sendo levado. Aí o que acontece? Esses caras todos que eu falei lá no começo do áudio, que escreveram isso aqui, não são leigo, né? Não são burro. Cada um escreveu a sua parte e colocou aqui. Se tem coisa real aqui, muita coisa real aqui, mas não do jeito que foi escrito aqui. Vocês conseguem raciocinar? Por que Apocalipse desse livro bate certinho com as cartas que foram criadas em 1995, a cartas dos jogos Illuminatis? Ah não, mas aí dá para te explicar, porque já existia a Bíblia. Não sejam burros nem inocentes, perdão. A carta do jogo Illuminatis só esclareceu mais que foram eles que escreveram isso daqui. E acabou. Tá? Aí eles continuam tomando, continuam explorando, continuam maltratando, continuam enganando, continuam trazendo mentiras em cima de mentiras. E as pessoas continuam caindo nos contos. Agora veio a tal pandemia, que é um vírus, não é um vírus, é uma bactéria. Simplesmente só uma bactéria. E as pessoas não conseguem se definir com isso. Pessoal, espero que até aqui deu para dar uma definida bem grande. Que o Criador, ele não é destruidor. O Criador, ele não é um cara que traz pecado. Não, mas aí o pecado é o homem. Mentira, gente. Mentira. A única coisa que existe é as nossas falhas e os nossos erros. Erros se conserta. As falhas se acertam. Pecado, nome de pecado levado à condenação. Sheol, lugar de morte, de escuridão.
Já deixei bem claro o que é escuridão, trevas. Vou ler para vocês mais uma vez o que é trevas, o que é escuridão. Trevas, escuridão, essas coisas, eles têm seus definimentos. Eles não são palavras colocadas como se fosse algo que fosse ser assim de um modo que ninguém consiga entender, não. Isso não existe. Isso nunca existiu, pessoal. Tá? Ó, trevas, escuridão mental, ausência completa de luz, figurado, ignorância, ausência de conhecimento, expressão de estupidez. É isso. Isso é. Não existe isso daí que... Não existe esse tipo não existe, isso é ignorância demais. Isso é ignorância demais. Tá? Luz, tudo que esclarece a essência, a luz da razão, do foco. Aqui tá fé, mas não é fé, é foco. Figurado, luz, conhecimento das coisas, inteligência, de saber. Figurado, conhecimento das coisas. Tem dificuldade em entender isso? Não tem. O Criador não fez nada desses nomes. Nome pecador, nome se você fizer aquilo, isso, você... É tudo planejado pelo homem para viver tudo, esses dogmas. Tá, esse negócio de Paulo, esse negócio de 10 mandamentos, de leis, os indígenas, querido, eles tinham as formas reais de viver e muito poucas formações de leis, eram as básicas e as únicas. Os negros também, era o respeito. Era o que está em Gálatas 5, amor, temperança, controle próprio, paz, longanimidade, saúde, só. Respeito, só. Gratidão. Gratidão é a forma de olhar, não é falar. Espero que vocês possam ter entendido. Espero que possa ter sido muito bom. 48 minutos, tá? Valeu, tamo junto. Próximo tema, terra plana.